Meus queridos, hoje eu quero levar vocês comigo, com a minha mulher, Adriana, e nós vamos subir no Monte Hermon. Eu vou ler aqui em Gênesis 6, que diz, é o episódio antes do dilúvio, de quando Deus destruiu a raça humana, poupou a Moisés, a Noé e aos seus filhos, e pela história dos povos a gente sabe que provavelmente alguns seres humanos escaparam também. E o texto diz assim, como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. E aí, aqui se diz que a terra estava corrompida à vista de Deus, cheia de violência. Viu Deus, e eis que tudo estava corrompido, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. A história bizarra que eu falei que ia contar é essa aqui. Porque na leitura que eu fiz aqui, o que dá para entender de imediato? O que se diz é que os homens se multiplicaram e lhes nasceram filhas, certo? Aí diz assim, os filhos de Deus, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram lindas, tomaram dentre as mulheres as mais bonitas, as que eles quiseram mais. E desse casamento surgiram gigantes, e que se tornaram os varões, os homens, renomados em toda a antiguidade. Por causa disso é que veio o dilúvio. Então, por que será que filhos de Deus escolhendo filhas dos homens para casar, isso seria uma coisa tão ruim? Ó, eu escolhi uma mulher bonita para casar, eu sou um filho de Deus. Então a questão é, quem são esses filhos de Deus? E é aqui que aquela sua Bíblia hebraica ajudaria bastante na diferença, sabe por quê? Porque filhos de Deus aqui, no hebraico, é a expressão Benai Elohim, que é uma expressão que designa anjos e não homens. Anjos. O que se está dizendo é que veio o dilúvio e Deus fez a terra inteira ficar coberta de água e só Noé e a família dele escaparam, segundo a narrativa bíblica, por causa dessa coisa bizarra de que anjos se apaixonaram por mulheres e possuíram mulheres. E aí que se diz o seguinte, por isso se corrompeu a raça humana. A raça humana não se corrompe como raça quando um ser humano casa com outro ser humano. Ela se corrompe como raça, como espécie, quando existe alguma forma de hibridização, de mistura. Entendeu? Então aqui se está falando de uma mistura de entes, de pessoas, de criaturas, de uma outra dimensão, que são os anjos, os Benai Elohim, com as mulheres, com os humanos. Por isso é que o resultado foi tão grotesco. Porque quando um homem se casa com uma mulher, isso não altera a espécie, a ponto de fazer com que surgissem seres grandes, gigantes. Alguns desses seres eram tão grandes que chegavam a ter 5 metros de altura, 4,80 metros. Olha, aqui embaixo, vocês estão vendo aqui para baixo? Olhem para lá. Naquelas colinas lá de baixo, quando nós descermos, nós vamos ver as colinas de Golã, que é aquela região, aquela primeira cordilheira de montanhas que está passando ali, ó. Não, lá de trás, essa primeira daqui, ó. Sim. Golã. Ali em cima morava um homem chamado Og, rei de Bazã. Porque lembra que ontem à noite eu pedi para você ler o Salmo 22? Lá no Salmo 22, que é o Salmo do Messias, diz que havia touros em Bazã. Era sinal de que aquilo já foi uma zona muito fértil, com muita grama, se criou muito touro, muito gado ali. E esse Og, que era rei de Bazã, e que hoje se chama Golã, a região, diz a Bíblia que ele dormia numa cama
que tinha mais de 5 metros de comprimento e 2,80 metros de largura. E ela era toda feita de ferro maciço, para poder aguentar o peso do cara. Porque ele media quase 5 metros de altura. Isso depois do dilúvio. Foi por isso que eu disse que não apenas Noé e a família dele escaparam. Noé e a família foram os que escaparam para manter essa linhagem humana intacta. Mas alguns sobreviveram. Do contrário, não haveria ainda descendentes dos gigantes depois do dilúvio. Bom, gente, o que eu tenho a dizer sobre isso tudo? Eu também não sei, né? Eu estou colocando as opiniões diversas. A maioria dos teólogos que eu vi, os conhecidos, Pastor Moabel, Caio Fábio, Mário Persona, a maioria deles, inclusive tem o Evangelho Underground também, que é um rapaz também na internet, que tem a sua opinião também favorável a que o Gênesis 6 esteja se referindo a anjos e seres humanos, a união entre esses dois, né? Então, assim, a maioria deles, dos conhecidos no Brasil, a nível da internet, todos eles são concisos ao afirmar essa ideia. Eu, às vezes, acredito que, quer dizer, percebo, posso estar equivocado, mas às vezes eu percebo que a Bíblia, em alguns momentos, ela, principalmente o Velho Testamento, quanto mais para o início, né, para o Gênesis, Êxodo e etc., o Pentateuco, a gente vê relatos ali que lembram muito as narrativas mitológicas, né? Ou seja, os povos antigos, diante de situações que eles não encontravam explicações, criavam-se narrativas míticas para tentar dar sentido a esses fenômenos, né? Ou seja, são relatos, por exemplo, quando você vê um relato de Jonas e a baleia, ou o relato do próprio dilúvio, ou o próprio relato aqui em Gênesis 6 da união entre anjos e seres humanos, né? A gente vê aqui uma narrativa que me lembra as narrativas míticas dos gregos, por exemplo, as narrativas mitológicas, ou seja, não estamos lidando com ciência, estamos lidando com uma outra forma de descrever esses fenômenos. São formas válidas na medida em que a gente conseguir fazer a leitura disso, né, vendo as partes literais, vendo as partes míticas, tentando compreender um povo que visualizou certas manifestações, visualizou certos fenômenos e criou ali narrativas para tentar explicá-los. Então, por exemplo, Jonas, que foi engolido pela baleia, etc. e tal, será que estaremos lidando com uma história literal ou estaremos lidando com uma narrativa criada para explicar um evento ocorrido naquela época, né? Ou seja, você torna a coisa mais romântica, você torna a coisa uma história, uma narrativa que não condiz exatamente com a situação, mas que tenta descrevê-la da forma melhor possível. Então, por exemplo, supondo que existissem gigantes na antiguidade, supondo que de fato naquela época, 10 mil anos atrás, numa época ali pré-diluviana, existissem civilizações gigantes, existissem esses seres não humanos, bestiais, né? Os chamados titãs da Grécia, né? Heróis, varões, gigantes, criaturas bestiais que ocuparam seu lugar na Terra ao mesmo tempo que os seres humanos. Você, um ser humano, diante de um fenômeno desse, diante de um gigante, por exemplo, estamos falando aqui de 2 metros a 7 metros a 15, as teorias variam, as evidências variam, a questão do tamanho deles, né? Houveram vários tipos, houveram várias civilizações de gigantes, se levarmos tudo isso em consideração, né? Então, diante dessas situações, os seres humanos nessa época criavam isso que estamos lendo aqui na Bíblia, relatos, narrativas, às vezes românticas, para tentar explicar aquilo que eles estavam presenciando na época, né? Então, uma dessas narrativas que eu não posso deixar de mencionar aqui é o livro de Enoque, né? Eu não encontrei o meu exemplar do livro de Enoque, é um livro que eu já tenho há muitos anos, eu já li esse livro faz inclusive um bom tempo, procurei, não encontrei o exemplar, mas é importante que vocês se familiarizem com esse livro, né? É um dos pergaminhos de Qumran encontrados no Mar Morto, né? Naquelas cavernas, né? São os livros apócrifos que não foram
colocados dentre os livros da Bíblia, né, por uma série de motivos que aqui não vale a questão discutir por que foram retirados ou não colocados, isso é um outro tema. O fato é que um desses pergaminhos do Mar Morto encontrado era o livro de Enoque, e tem todo aquele mistério, porque o livro de Enoque, porque a figura de Enoque, ela aparece em dois momentos, na Epístola de Judas, se não me engano, é citado o nome de Enoque, que seria, acho que o sétimo na descendência de Noé, e que Enoque teria sido realmente uma pessoa especial, porque ele nem sequer morreu. Ele foi tomado por Deus, né? Ele foi um desses indivíduos que viveu 350 anos, se não me engano, né? O que é uma idade curta até para esses indivíduos que viviam na época do dilúvio, né? Eles viviam 900 anos, 1000 e poucos anos. Enoque é uma figura misteriosa dentro das narrativas bíblicas, e o mistério se intensifica no momento que se encontra dentro das cavernas, né, um dos pergaminhos do Mar Morto, o próprio livro de Enoque, né, que se diz ter sido escrito pelo próprio profeta. Mas o fato é que a narrativa ela conta com mais detalhes a queda dos anjos, os anjos caídos. Aqui na Bíblia não tem detalhes mais precisos, inclusive no Gênesis 6, esses relatos da união entre anjos com seres humanos. A gente tem aqui apenas um pequeno capítulo da Bíblia, o capítulo 6, né, alguns versículos aqui que fala sobre a união dos anjos com as mulheres, as filhas dos homens, né? No livro do Enoque você tem detalhado a coisa. Eu vou dar só uma lida aqui para a gente tentar compreender. Eu vou ler para vocês onde realmente mais tá em foco essa questão dos híbridos, os nefilins, que vieram da união dos anjos com os homens, com as filhas dos homens, né? Seria o capítulo 6, o capítulo 7, em específico 7.2. Eu vou ler aqui para vocês. E aconteceu depois que os filhos dos homens se multiplicaram naqueles dias. Eu estou lendo para vocês o livro de Enoque, né? Nasceram-lhe filhas, elegantes e belas. E quando os anjos, os filhos dos céus, viram-nas, enamoraram-se delas, dizendo uns para os outros: Vinde, selecionemos para nós mesmos esposas da progenie dos homens, e geremos filhos. Então eles tomaram esposas, cada um escolhendo para si mesmo, as quais eles começaram a abordar, e com as quais eles coabitaram. As mulheres conceberam e geraram gigantes, cuja estatura era de 300 cúbitos, que seriam 135 metros, né? E tem toda aqui uma polêmica também acerca da altura que é descrita no livro de Enoque, porque 135 metros realmente muito gigante, né? Os maiores dinossauros acho que tiveram 25 metros, então seria um tamanho descomunal, e aí as pessoas atribuem isso a erros de tradução, interpretação, etc. e tal. Na verdade, o que se crê é que esses gigantes, se existiram, possuíam entre 2 a 15 metros de altura, mais provável de 2 a 7 metros. Continuando aqui, o livro de Enoque: estes gigantes devoraram tudo o que o labor dos homens produzia e tornou-se impossível alimentá-los. Então eles voltaram-se contra os homens a fim de devorá-los. Começaram a ferir pássaros, animais, répteis e peixes para comer sua carne, um depois do outro, e para beber seu sangue. Tu viste o que Azaziel tem feito. Azaziel seria o arquiduque da horde de 300 demônios caídos que vieram ao Monte Hermon, no norte de Jerusalém, né, para iniciar esse pacto entre anjos e seres humanos, criando essa linhagem de híbridos que seriam os nefilins. Isso tudo se deu, segundo o próprio livro de Enoque, no Monte Hermon, e que acho que, se não me engano, no norte de Jerusalém, lá que acontece esse pacto, né, no local da queda dos anjos. Tu viste o que Azaziel tem feito, como ele tem ensinado toda espécie de iniquidade sobre a terra e tem aberto ao mundo todas as coisas secretas que são feitas nos céus. Eles têm ido junto às filhas dos homens, têm se deitado com elas, têm se contaminado e têm descoberto crimes a elas. Ou seja, aqui no livro de Enoque, que é um apócrifo histórico, né, nós temos a alegação clara e objetiva de que esses indivíduos que se ajuntaram com as filhas dos homens não eram herdeiros de Sete, né, ou de Cã, e não eram homens, não eram seres humanos. Esses indivíduos que se uniram com as filhas dos homens eram literalmente anjos caídos, né? É o que diz
por A mais B o livro de Enoque. E agora olha que interessante, nós temos aqui, como eu falei que ia ler para vocês o capítulo 6, o capítulo 7 e em específico o versículo 7.2 que diz exatamente o seguinte: as mulheres igualmente têm gerado gigantes. Ou seja, primeira observação clara que diz o livro de Enoque é que os anjos, os indivíduos que copularam com as mulheres eram anjos caídos e não seres humanos, e que a prole gerada a partir dessa união eram gigantes. As mulheres igualmente têm gerado gigantes. E aqui trago uma observação interessante para vocês, um versículo que é citado tanto em Judas 1,6 quanto no livro de Enoque. Né? Engraçado, né? O mesmo versículo, a mesma ideia presente em dois livros históricos de origem judaico-cristã. E diz o seguinte: e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Observem esses dizeres: anjos que não guardaram o seu principado, ou seja, não se mantiveram na sua condição, mas deixaram sua própria habitação, ou seja, abandonaram seu estado natural, assexuado, como é de costume nós conhecemos os anjos, eles são assexuados, abandonaram sua condição transcendente assexuada de anjos, deixaram a sua morada para vir ao encontro das mulheres humanas, né, gerando essa prole de nefilins gigantes e bestas. Bem, o livro de Enoque ele continua, né? Quem tiver interesse pode investigar com mais precisão. Também a gente pode vir a estar fazendo um vídeo sobre o próprio livro de Enoque. Agora eu quero passar, ou seja, eu trouxe para vocês as referências literárias, algumas delas. Eu trouxe a abordagem de diferentes especialistas, teólogos, pastores, historiadores, etc., que têm a sua opinião sobre o assunto. E agora eu vou entrar na questão mais interessante e mais crucial, que é as próprias evidências arqueológicas, né? Ossos e situações que foram descobertas por arqueólogos e que até agora não encontra-se explicação sensata, principalmente as ossadas de gigantes, né? Então, primeiro, para a gente começar a entender essa questão das ossadas,